Amigos, vocês acreditam que o Brasil agora está oficialmente no mesmo grupo que Somália, Sudão e Mali? Países em guerra civil, países onde o Estado praticamente não existe, e nós, a maior economia da América Latina, fomos colocados na mesma categoria. Isso não é apenas uma humilhação diplomática, é o reflexo mais cruel do que nos tornamos nos últimos anos. E se você acha que isso é exagero, espere até ouvir o que acabou de acontecer em Washington. Então, vamos aos fatos. Na última terça-feira, Donald Trump assinou um decreto executivo que entra em vigor imediatamente. E o que esse decreto diz? Simples. Os Estados Unidos suspenderam a emissão de praticamente todos os tipos de vistos para 5 países. Vistos de turismo, vistos de trabalho, green cards, tudo congelado. E quais são esses 5 países privilegiados nessa lista negra? Somália, Sudão, Sudão do Sul, Mali e, pausa dramática, Brasil. Isso mesmo, gente. Nós, brasileiros, agora precisamos da mesma verificação extrema que cidadãos de países em colapso total. As únicas exceções? Essas são interessantes. Se você for um cientista de nível mundial com visto O1 ou EB1, tudo bem. Se você for um super investidor disposto a colocar pelo menos 5 milhões de dólares na economia americana com visto EB5 ou E2, pode entrar. Mas o brasileiro comum, o trabalhador, o estudante, o turista, esquece. A porta se fechou. E o mais assustador não é nem o decreto em si, é o discurso que Trump fez na Flórida para justificar essa medida. Deixa eu citar textualmente para vocês sentirem o peso das palavras. Nós não sabemos quem são essas pessoas. Da Somália, do Mali, vêm pessoas sobre as quais não sabemos nada. Vemos terroristas demais, bandidos demais se aproveitando da nossa generosidade. Até o Brasil, um país bonito, mas onde reina o caos, e através de suas fronteiras passam aqueles que querem nos prejudicar. Vocês captaram? Até o Brasil. Como se fôssemos uma concessão, um caso especial de país que até poderia ser decente, mas que se perdeu no caminho. E ele continua. Ou construímos um muro jurídico e físico, ou não teremos mais um país. Vamos aceitar apenas aqueles que nos trarão milhões de dólares ou grandes descobertas científicas. O resto, desculpe, fiquem em casa. Agora vamos ser honestos aqui. Quando esse tipo de medida é anunciada, você espera ver na lista países como o Afeganistão, Síria, Coreia do Norte, lugares onde há conflitos ativos, regimes hostis, situações humanitárias extremas. Mas Brasil, a 7ª maior economia do mundo, um país com mais de 200 milhões de habitantes, parceiro comercial histórico dos Estados Unidos, membro do BRICS, potência agrícola e industrial. Os próprios especialistas em relações internacionais ficaram boquiabertos. Muitos analistas americanos disseram abertamente que não esperavam ver o nome do Brasil nessa lista. E por quê? Porque, historicamente, Brasil e Estados Unidos sempre tiveram uma relação, digamos, cordial. Não éramos os melhores amigos do baile, mas éramos aquele parceiro confiável, previsível. Tínhamos nossas diferenças, claro, mas nada que justificasse esse tipo de tratamento. Mas a Casa Branca tem uma explicação. E aqui é onde a coisa fica ainda mais constrangedora para nós. Segundo o governo Trump, o Brasil se tornou um hub de trânsito para a imigração ilegal de países do terceiro mundo. Ou seja, na visão deles, viramos uma espécie de estação de conexão para pessoas que querem entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Nossa fronteira virou uma peneira, nosso controle migratório virou piada e agora pagamos o preço. Agora vem a parte que realmente precisa ser dita, por mais dolorosa que seja. Vamos olhar com quem estamos dividindo essa lista de países problemáticos. Somália, Sudão, Sudão do Sul e Mali. Vocês sabem o que esses países têm em comum? Todos eles estão em situação de guerra civil ou conflito armado ativo. Todos eles têm governos fracos ou praticamente inexistentes. Todos eles sofrem com terrorismo, fome e colapso institucional. A Somália, por exemplo, é controlada em grande parte por milícias islâmicas como a Al-Shabaab. O governo mal controla a capital, Mogadíscio. O Sudão está se despedaçando em uma guerra civil brutal desde 2023, com dezenas de milhares de mortos. O Sudão do Sul, que nem completou 15 anos de independência, nunca conheceu paz verdadeira. É um ciclo infinito de violência tribal e disputas por recursos. E o Mali, tomado por golpes militares, com presença forte de grupos jihadistas no norte do país. E nós estamos ali, no mesmo parágrafo, na mesma frase, na mesma categoria. Brasil.
terra do futebol, do carnaval, do agronegócio bilionário, das startups em crescimento, das universidades federais, da música que o mundo inteiro dança. Como chegamos aqui? A resposta é brutal, mas precisa ser dita. Chegamos aqui porque nossa política externa se tornou uma piada internacional. Chegamos aqui porque nossa política de segurança nas fronteiras é inexistente. Chegamos aqui porque viramos o país que acolhe qualquer um, sem perguntar, sem verificar, sem controlar. E não estou falando de xenofobia, estou falando de responsabilidade estatal básica. Agora, vamos falar de gente de verdade, de vidas reais que serão afetadas. Quantos brasileiros têm familiares nos Estados Unidos? Quantos estudantes estavam com a documentação pronta para começar um mestrado, um doutorado? Quantos profissionais de TI, engenheiros, médicos tinham ofertas de emprego esperando? Quantos empresários pequenos e médios fazem viagens regulares para feiras, reuniões, negociações? Todos eles agora estão em um limbo. E não estou nem falando do Green Card, do sonho da residência permanente. Estou falando de vistos de turismo simples, aquele visto B1, B2 que meio mundo tem, congelado. O visto de trabalho H1B, que tantos brasileiros talentosos usam para trabalhar no Vale do Silício, na NASA, em hospitais de ponta, congelado. O visto de estudante F1, congelado. E sabe qual é o detalhe mais perverso? As únicas exceções são para cientistas de nível mundial e para investidores milionários. Ou seja, se você tiver 5 milhões de dólares sobrando no bolso, bem-vindo à América. Se você for um pesquisador que ganha prêmio Nobel, entre, por favor. Mas se você for um brasileiro comum, um trabalhador honesto, um estudante esforçado, um turista que economizou a vida inteira para conhecer Disney, não, obrigado. Fique em casa. Isso é meritocracia distorcida ao extremo. É dizer, nós só queremos os seus melhores e os seus mais ricos. O resto, nem precisamos conhecer. E o mais triste é que isso não é política migratória, é humilhação calculada. Mas aqui está a pergunta que ninguém está fazendo e que deveria tirar o sono de todo brasileiro. E se isso for apenas o começo? E se outros países decidirem seguir o exemplo americano? Pensem comigo. Os Estados Unidos acabam de classificar o Brasil como um país de risco migratório e de segurança. Isso cria um precedente perigosíssimo. A União Europeia, que já anda preocupada com imigração ilegal, pode olhar para essa lista e pensar: se os americanos estão preocupados com o Brasil, talvez nós também devêssemos estar. Imaginem a França, a Alemanha, a Espanha, Portugal, países que recebem milhares de brasileiros todo ano, decidindo implementar restrições parecidas. Imaginem a Inglaterra, que tem uma comunidade brasileira enorme em Londres, fazendo o mesmo. Imaginem o Canadá, a Austrália, o Japão, olhando para essa situação e pensando: talvez seja melhor apertar o cerco. E não estou falando de paranoia, estou falando de diplomacia e política internacional. Quando um país poderoso como os Estados Unidos faz um movimento desses, outros países prestam atenção. Eles começam a reavaliar seus próprios critérios. E o Brasil, que já não estava com uma reputação lá essas coisas no cenário internacional, acaba de ganhar um carimbo gigante de problema na testa. Já podemos ver os primeiros sinais. O governo brasileiro chamou isso de ato hostil. Mas qual foi a reação concreta? Nenhuma. Zero. Protestos tímidos, notas diplomáticas que ninguém vai ler e só. Enquanto isso, governos africanos já estão preparando uma petição coletiva para a ONU. Eles vão lutar. E nós? Nós vamos aceitar calados porque não temos capital político, não temos respeito internacional, não temos uma estratégia. E aqui chegamos ao coração da questão, ao diagnóstico que muita gente não quer ouvir, mas que precisa ser dito. Nós chegamos a esse ponto porque nossa política externa dos últimos anos foi um desastre completo. Vamos recapitular. Nos últimos anos, o Brasil decidiu que seria legal se aproximar de regimes autoritários. Abraçamos ditaduras, fizemos vista grossa para violações de direitos humanos. Priorizamos ideologia em vez de pragmatismo. Enquanto isso, nossa relação com os Estados Unidos e com a Europa esfriou. Não por causa de princípios nobres ou de defesa de soberania, mas por pura incompetência diplomática e orgulho mal colocado. Nossa política de fronteiras? Uma vergonha. A fronteira do Brasil com a Venezuela virou um corredor aberto. A fronteira com o Paraguai, com a Bolívia, com o Peru, todas porosas.
todas exploradas por contrabandistas, traficantes, coiotes que lucram com imigração ilegal. E o governo federal fez o quê? Basicamente nada. Discursos bonitos sobre acolhimento humanitário, mas zero estrutura, zero controle, zero fiscalização efetiva. E não me venham com o discurso de que controlar fronteiras é desumano. Não é. Todo país soberano tem o direito e o dever de saber quem entra e quem sai do seu território. Canadá faz, Austrália faz, Nova Zelândia faz, países escandinavos fazem. E eles não são acusados de xenofobia por isso, porque fazem com seriedade, com respeito aos direitos humanos, mas com firmeza. Nós viramos a piada. Viramos o país que qualquer um entra, de qualquer lugar, sem documento, sem controle. E agora estamos pagando o preço na nossa reputação internacional. O Brasil, que poderia ser visto como uma potência emergente responsável, é visto como um problema, um risco, um ponto de vulnerabilidade no sistema global. Mas além de todas as consequências práticas, há algo ainda mais profundo acontecendo aqui: o simbolismo. O Brasil acabou de receber um tapa na cara da comunidade internacional. E não foi um tapa discreto dado nos bastidores da diplomacia. Foi um tapa público anunciado em rede nacional em um comício político com plateia aplaudindo. Trump não precisava incluir o Brasil nessa lista. Ele poderia ter escolhido outros países, poderia ter feito isso de forma gradual, poderia ter dado avisos diplomáticos antes, mas ele escolheu fazer desse jeito. Por quê? Porque ele sabe que pode. Porque o Brasil, hoje, não tem a força política para revidar. Não temos aliados poderosos que vão bater na mesa e dizer: parem com isso. Não temos uma economia tão forte que os americanos tenham medo de represálias comerciais. Não temos soft power suficiente para causar um constrangimento internacional real. Então eles nos tratam como tratam a Somália. E a verdade dura é que, em termos de política externa e de gestão de fronteiras, nós estamos mais perto da Somália do que gostaríamos de admitir. E aqui chegamos ao ponto que muita gente vai dizer que é polêmico, mas que eu vou falar assim mesmo porque alguém precisa ter coragem. Com o presidente que temos agora, simplesmente não há como resolver isso. Não dá. Não tem como fazer essa papinha virar mingau. Porque resolver um problema desses exige o quê? Exige disposição para negociar com os Estados Unidos de forma pragmática. Exige capacidade de dialogar com a Europa, com países árabes, com a Ásia. Exige uma política de fronteira séria, com investimento em tecnologia, em pessoal, em inteligência. Exige reformas estruturais profundas. E o que temos? Temos um governo que prioriza discurso ideológico em vez de resultados práticos. Temos um Itamaraty que virou palco de picuinhas e disputas internas. Temos uma política externa que parece ser desenhada para causar atritos, não para construir pontes. Temos um país que está mais preocupado em aparecer em cúpulas alternativas do que em resolver problemas concretos do povo brasileiro. E olha, eu não estou fazendo oposição barata aqui, eu estou falando de dados, de fatos, de resultados. Onde estão os resultados? Cadê a aproximação efetiva com mercados importantes? Cadê a negociação de acordos comerciais relevantes? Cadê a melhora na nossa imagem internacional? Não tem. O que tem é isso: Brasil entrando em lista de países problemáticos ao lado de zonas de guerra. Então, o que o Brasil pode fazer agora? Em teoria, teríamos algumas opções. Poderíamos fazer um esforço diplomático massivo, mandando nossos melhores negociadores para Washington, construindo uma ponte de diálogo, mostrando dados concretos sobre melhorias no controle de fronteiras, oferecendo cooperação em inteligência e segurança. Poderíamos implementar imediatamente um choque de gestão nas nossas fronteiras. Tecnologia de ponta, reconhecimento facial, sistemas integrados de inteligência, cooperação com países vizinhos para fechar os buracos por onde passa a imigração ilegal. Poderíamos mostrar para o mundo que levamos a sério nossa responsabilidade como país. Poderíamos diversificar radicalmente nossas relações internacionais, fortalecendo laços com Europa, Ásia, Oriente Médio, diminuindo nossa dependência excessiva de qualquer bloco específico. Poderíamos construir uma imagem de país sério, confiável, que respeita regras internacionais. Mas vamos ser realistas, nada disso vai acontecer, não com a liderança atual, não com as prioridades atuais, não com a visão de mundo atual. E isso é a parte mais frustrante de tudo, porque o Brasil tem potencial. Nós temos recursos, temos pessoas talentosas, temos uma economia diversificada, temos um setor privado pujante.
Mas temos uma classe política que não está à altura do desafio. E enquanto a elite política fica nesse jogo de empurra, quem sofre? O brasileiro comum. A família que economizou por anos para fazer aquela viagem aos Estados Unidos e agora tem o visto negado. O estudante brilhante que foi aceito em uma universidade americana de ponta e não pode ir. O profissional talentoso que recebeu uma oferta de emprego dos sonhos e vê a oportunidade escorrer pelos dedos. O empresário que precisa viajar a trabalho e agora enfrenta burocracias infinitas. São pessoas reais, com sonhos reais, com planos de vida que acabaram de ser interrompidos. E para quê? Por causa de uma política externa incompetente, de uma gestão de fronteiras irresponsável, de uma liderança que coloca a ideologia acima de resultados. E a tendência é que a situação piore antes de melhorar. Porque agora que o precedente foi criado, agora que o Brasil está oficialmente na lista negra americana, outros países vão começar a olhar para nós com outros olhos. Vão apertar requisitos de visto, vão aumentar fiscalização, vão questionar mais na imigração. O passaporte brasileiro, que já não era lá essas coisas, acaba de perder ainda mais valor. Mas aqui está o que mais me frustra nessa história toda. Não precisava ser assim. O Brasil poderia ser uma potência respeitada. Nós temos tudo para isso. Temos a maior floresta tropical do mundo, recursos naturais abundantes, uma agricultura de ponta, uma indústria diversificada, um setor de serviços em crescimento, uma população jovem e criativa. Poderíamos ser o país que lidera na economia verde, na tecnologia agrícola, na integração sul-americana. Poderíamos ser a ponte entre o norte e o sul global, entre o ocidente e o resto do mundo. Poderíamos ser o exemplo de democracia multiétnica que funciona, de país continental que se mantém unido, mas em vez disso estamos na lista ao lado da Somália. E isso não é culpa do Trump, por mais que seja fácil culpá-lo. O Trump só fez o que qualquer líder que se preocupa com a segurança do seu país faria. Fechou as portas para países que ele considera um risco. A culpa é nossa por termos virado esse risco. Então, qual é a conclusão de tudo isso? A lição aqui é dolorosamente simples. Em um mundo interconectado, reputação importa. Parcerias importam. Confiança importa. E nós jogamos tudo isso pela janela. Nós precisamos entender que política externa não é palco para fazer discurso bonito. É trabalho duro, é negociação pragmática, é construir relações de confiança ao longo de décadas. E essas relações podem ser destruídas em meses de incompetência. Nós precisamos entender que controlar nossas fronteiras não é opcional, é uma obrigação básica de qualquer Estado soberano. E se não fizermos isso direito, outros países vão nos tratar como tratam estados falidos. Nós precisamos entender que ideologia não coloca comida na mesa, não gera empregos, não abre oportunidades para nossos jovens. O que faz isso é política econômica sensata, relações internacionais bem construídas, um país que funciona. E o que é que vem pela frente, né? Sinceramente, não tenho boas notícias. A menos que haja uma mudança radical de rumo, o Brasil vai continuar afundando no ranking de reputação internacional. Vamos ver mais restrições, mais países fechando portas, mais oportunidades perdidas. Os brasileiros mais qualificados e talentosos vão encontrar cada vez mais dificuldade para competir no mercado global. Nossas empresas vão enfrentar mais barreiras para se internacionalizar. Nosso turismo vai sofrer. Nossas universidades vão perder intercâmbios. Nossa juventude vai perder oportunidades. E o mais triste, tudo isso era evitável. Tudo isso é resultado de escolhas políticas ruins, de prioridades erradas, de uma visão míope do que significa liderar um país de 200 milhões de pessoas no século XXI. Então, caros brasileiros, chegou a hora de fazer escolhas. Podemos continuar na negação, culpando sempre os outros pelos nossos problemas. Ou podemos olhar no espelho e aceitar a verdade. Nós elegemos isso. Nós escolhemos isso. E agora estamos colhendo as consequências. E a próxima vez que formos às urnas, talvez seja bom lembrar dessa sensação. A sensação de ver nosso país sendo tratado como um pária internacional. A sensação de ter portas fechadas na nossa cara. A sensação de estar no mesmo grupo que países em guerra civil. Porque política tem consequência. Votos têm consequência. E agora,
Mais do que nunca, estamos vendo essas consequências na prática. O Brasil está pagando um preço altíssimo por anos de má gestão, de política externa irresponsável, de descaso com questões fundamentais. Termino essa análise com uma pergunta que todos nós deveríamos estar fazendo: que Brasil queremos ser? Queremos continuar sendo o país que aparece em listas vergonhosas ao lado de zonas de guerra? Ou queremos ser o país que nosso potencial sugere que poderíamos ser? A resposta está em nossas mãos, mas o relógio está correndo, e cada dia que passa sem uma mudança de rumo é um dia a mais de oportunidades perdidas, de portas fechadas, de futuro desperdiçado. O Brasil merece melhor. Os brasileiros merecem melhor. Nossas crianças e jovens merecem crescer em um país que é respeitado no mundo, não ridicularizado. Eles merecem um passaporte que abre portas, não que as fecha. E para chegarmos lá, precisamos de liderança, de verdade, de coragem, de pragmatismo, de pessoas que coloquem o país acima de suas ambições pessoais, acima de suas ideologias, acima de seus egos. Até lá, continuaremos nessa situação vergonhosa, olhando de longe enquanto outros países prosperam, enquanto outros povos realizam seus sonhos, enquanto o mundo segue em frente. E nós ficaremos aqui, na lista ao lado da Somália, perguntando onde foi que erramos. Mas no fundo, todos nós sabemos a resposta.